Hasta tu rosa rico como meu correu assim por cima, mas quem quer rico eu não sou brejeira nem na caroceria, eu não sou brejeira nem na caroceria, ainda tenho rende rico para me manter assim por cima, mas quem quer rico com minha brejeira. De forma pouco convencional, optamos na abertura desta cerimónia pela passagem de curtíssimo excerto da curta-metragem Fomos Perdido do Rio, com protagonistas os telhadelenses Manuel Lopes, Artur Vicente, Manuel Capela e o saudoso Serafim Tavares. A voz das cantadeiras em off são da saudosa Dona Silvandira da Silva e sua irmã, Dona Emília, ambas Vilarinho de São Roque. Cumpre, em primeiro lugar, dar as boas-vindas ao Presidente da Junta, Enfermeiro Henrique Caetano, ao Dr. Delfim Bismarck, aos nossos autores, que não podia deixar de ser, ao deputado Bruno Coimbra e a todos vocês. Não posso estar a enumerar toda a gente, desculpem, são muitos, ainda bem. Agradecer a vocês, agradecer aos nossos patrocinadores, as entidades que estão a ajudar-nos nesta edição. E agradecer, mas sobretudo aos atores, ao Nuno principalmente, porque após 10 anos a edição do primeiro livro veio-nos propor a edição do novo livro, portanto desta vez com um contexto um bocadinho diferente, portanto sempre baseado na história da nossa terra, da nossa freguesia, mas com outra profundidade, portanto espero que gostem, não é? E é realmente um momento muito importante para todos nós, porque faz parte da nossa história. E é uma memória que se está a construir, nossa, mas principalmente os nossos filhos, portanto, será uma herança que nós vamos deixar. Obrigado, Nuno, e obrigado também ao Rafael, que depois se juntou ao Nuno, ao Dr. Bismarck, que também participou e que também ajudou, né, nesta pesquisa, pelo prefácio também que nos deixa no livro, e uma quantidade de pessoas que depois também ajudaram na cedência de imagens e de histórias. Portanto, um bem-aja a todos e obrigada a vós pela vossa presença, está bem? Não vou falar muito, porque isto não é o meu dia. Vou passar a palavra ao Dr. Bismarck. Boa noite a todos. Ia começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, mas ele está num outro evento, vai chegar a meio desta sessão, de maneira que cumprimento o resto da ordem protocolar, o Sr. Deputado Dr. Bruno Coimbra, a Sra. Vereadora Dra. Catarina Mendes, que estou a ver ali atrás, o Sr. Presidente da Junta, Henrique Caetano, o Sr. Presidente do grupo, e aos autores e as senhoras e meus senhores. Antes de mais, queria agradecer aos autores o convite para fazer o prefácio deste livro, que é com muito gosto e com muita honra que o faço. Aliás, também já tinha estado na apresentação do outro livro há 10 anos atrás, mas é com gosto dobrado que faço a apresentação e o prefácio deste livro, por causa dos autores. O Dr. Rafael Vigário, que todos conhecem, é aqui desta freguesia, foi o autor que mais trabalhos fez em coautoria comigo. Portanto, é um autor com quem eu gosto de trabalhar, gosto do seu rigor histórico, gosto do seu tipo de investigação, de maneira que é um amigo, foi meu colega no mestrado na Universidade de Coimbra, portanto, é com todo o gosto que aceitei o convite para o prefácio. O Nuno Jesus conheci mais tarde, mas o Nuno tem sido incansável. O Nuno passa a vida de olhos atentos a ver onde é que pode haver um vestígio do passado, onde é que pode haver uma fotografia, quem é que pode ter um documento, onde é que pode estar uma pedra com uma inscrição ou com um símbolo. Ele às vezes do nada já está a ver que está lá qualquer coisa, e às vezes está mesmo.
Portanto, é com muito gosto que aqui estou. É sempre com muito gosto que venho a Pilhadela, porque é uma terra onde tenho bons amigos, é uma terra onde se come muito bem, é uma terra bastante bonita, com um património natural fantástico e acima de tudo, se repararem bem, se calhar é a terra onde há mais trabalhos deste género. Porque nós percorremos o resto do concelho e algumas freguesias são muito maiores e com núcleos populacionais muito maiores, mas não há tantas pessoas tão interessadas como aqui em Pilhadela. E aqui, neste caso, concretamente, o Rafael Vigário e o Nuno Jesus. Falando mais sobre a obra que hoje se publica, vou ler uma parte do prefácio, chamando aqui a atenção para uma série de fatores relevantes. Não havendo até ao presente um aprofundado estudo demográfico sobre a freguesia da Ribeira de Fráguas, mais concretamente sobre a aldeia de Pilhadela, não conseguimos ainda encontrar respostas para uma série de questões pertinentes relativas a esta aldeia, nomeadamente sobre a sua origem e nome. Sobre a sua origem e o nome, várias teorias se podiam dizer. Creio que o engenheiro Pedro Martins Pereira, aqui presente, tem uma teoria que pode muito bem vir a ser fundamentada no futuro. Existia nesta região uma cidade romana chamada Talábriga, que uns historiadores dizem que era no Vogo, outros dizem que era perto do Cabeço São Julião na Branca, outros dizem que seria nesta zona, mas o que é certo é que pode ser que tenha sido aqui na zona de Pilhadela. E o artigo que escreveu há uns anos, tentando apresentar uma teoria sobre isso, levanta uma série de pistas que carecem agora provas mais materiais. E daí o Nuno estar sempre atento e seria bom que todos os pilhadelenses estivessem atentos a qualquer vestígio, qualquer estrutura que possa aparecer, qualquer objeto que possa aparecer, porque muitas vezes as pistas vão indicando o caminho para se avançar um pouco mais. Portanto, Pilhadela tem este enigma do nome. Será que foi a antiga cidade de Talábriga ou não? Depois, a sua dimensão e a caracterização do seu crescimento. Porquê existir numa freguesia uma aldeia que tem o triplo da população da sede da freguesia? Também não é comum, e também não é comum nem só no nosso concelho, mas por aí fora. Portanto, de facto, o núcleo populacional de Pilhadela é muito maior do que o caso da Ribeira ou de Fráguas, ou outro qualquer. Depois, a existência de letrados e de influentes famílias numa época em que a região não era assim tão letrada. Os primeiros licenciados do território que hoje compõe o Concelho de Albergaria eram daqui, desta freguesia. Aqui havia também um elevado número de sacerdotes, portanto de padres, já com instrução. Havia algumas famílias com bastante influência na região, algumas das mais importantes da região, e há um caso, falamos sempre ainda há pouco tempo falei com o Nuno, há um caso aqui de uma família que casa nas principais casas, desde Pinheiro de Impostas, Tarreja e uma série de sítios. Havia aqui, há 300, 400 anos, pessoas muito importantes. Depois, as razões que levaram este local a ser o escolhido para acolher uma bastarda régia. O Dom João VI teve uma filha bastarda que foi aqui criada. Porquê é que escolheu Pilhadela? Quer dizer, o país é tão grande, podia ter escolhido tantos sítios. Porquê Pilhadela? Depois ainda, outro fator tem a ver também com a parte demográfica, que ainda não está estudado, mas o Nuno penso que já começou a fazer a transcrição dos registros paroquiais, que são os registros de batismo, casamento e óbito, para fazer uma análise demográfica, porque estamos convencidos que este núcleo populacional era de grandes dimensões comparativamente com outros e, eventualmente, ou muito provavelmente, por aqui passaria também um dos principais caminhos para Santiago de Compostela. Talvez não seja por acaso que o padroeiro é de Santiago. Claro que o facto de ter pertencido a diferentes organizações administrativas ao longo dos tempos, primeiro às terras de Ferreira, na Idade Média, depois ao Concelho da Bemposta, até 1855 foi quando o Concelho da Bemposta foi extinto, e depois ao Concelho de Albergaria Velha, ao qual ainda pertence. Portanto, o facto de ter mudado de circunscrição administrativa ao longo dos tempos também não ajuda a encontrar a parte substancial da sua documentação histórica e dificulta o trabalho a quem se dedica à investigação. Quando, em 2009, o Nuno Jesus, a Dona Emília Campos e a Vera Marques apresentaram o livro Pilhadela, Perspectiva Histórica e Etnográfica, abriram uma espécie de caixa de Pandora. Desde então, a sensibilidade para as questões da história e do património pilhadelense passaram a ter outra atenção. Saíram das gavetas e dos armários um sem número de documentos e imagens, alimentando assim a valorização dada a esta temática e valorizando e divulgando o território e o património pilhadelense, enriquecendo a memória coletiva e impedindo o desaparecimento de um sem número de documentos. Este tipo de coisas pode parecer secundário, mas não é.
porque a partir do momento em que são encontrados e ficam registados, neste caso em livro, todos estes documentos, daqui a 20 ou 30 ou 50 anos, é possível reproduzir estas imagens, é possível aprofundar os temas que aqui são tratados e, sem que nos demos conta disso, cria em nós também uma sensação de pertença. Pertencemos a um determinado lugar, temos origens numa determinada região e dá-nos algum orgulho e algum gosto pela terra em que nascemos ou que vivemos. Organizado de forma cronológica, este trabalho é uma viagem no tempo, perscrutando a vida de telhadelense nos seus mais diversos aspectos, apaixonante para os que conhecem este território e despertando o interesse e a curiosidade para todos os outros que vêm de fora. E essa viagem é enriquecida pela iconografia apresentada, que se torna um instrumento precioso para um conhecimento cada vez mais profundo da história de Telhadela e, como estudo de âmbito local, permite a identificação de um sem número de indivíduos que em determinados períodos foram marcantes para a sua comunidade. Tomaríamos nós, historiadores, investigadores e pessoas que se dedicam a estas coisas, que todas as terras tivessem 2 Nuno Jesus e Rafaéis Vigários e livros publicados. Portanto, há terras que não têm nada publicado sobre a sua história e, de facto, isto torna a história da terra muito mais rica. E a partir de hoje, com o livro Telhadela, Construção de uma Memória, toda esta comunidade fica mais rica, mais conhecedora do seu passado comum, honrando os seus antepassados e transmitindo orgulho aos vindouros. Aos autores telhadelenses Nuno Jesus e Rafael Marques Vigário, que já nos habituaram a bons trabalhos, este é mais um contributo para consolidar os seus percursos e mais um serviço, entre aspas, que fazem aos vindouros e que estes muito agradecerão, e nós hoje também. Assim, fruto de um longo trabalho de pesquisa efetuado com as fontes disponíveis, escassas em algumas áreas, dispersas noutras, que resulta numa organização cronológica, permite ao leitor comum uma mais fácil leitura e interpretação dos factos. Está de parabéns a direção do Grupo Recreativo e Cultural de Telhadela, que promoveu a edição deste estudo, bem assim como os seus autores, que conseguiram levar a bom porto um difícil e moroso trabalho. Para quem pensa que estes trabalhos de investigação e depois de organização de informação e publicação que são fáceis, não são nada fáceis. E em muitos dos casos os trabalhos ficam a meio, as pessoas desistem, ficam desmotivadas, não conseguem levar a bom porto a sua investigação. E neste caso, mais uma vez, aqui estamos hoje para trazer ao público essa informação. Por fim, o estudo que agora se edita lembra como um trabalho de investigação histórica pode ajudar a valorizar, a preservar e a divulgar o património, partilhando inúmeras informações que estavam arrumadas, esquecidas ou perdidas, resgatando-as do passado e levando-as para o futuro. Muito obrigado pelo convite aos autores e muitos parabéns. Muitos parabéns à Presidente do Grupo por esta iniciativa e muito obrigado a todos pela vossa presença. Em primeiro lugar, boa noite a todos os presentes. Agradeço o tempo que disponibilizaram para estar aqui nesta noite chuvosa. Em primeiro lugar, queria de facto agradecer a todas as pessoas que tornaram possível este livro. Não vou particularizar. No interior nós fazemos alguns agradecimentos, desde pessoas locais ao grupo de Telhadela, alguns investigadores universitários que nos ajudaram com algumas dúvidas e também às pessoas que estão aqui presentes. De certeza que muitos de vocês colaboraram neste livro, cedendo fotografias, cedendo informações, cedendo algum material pessoal. De dizer também, antes de falarmos um pouquinho sobre o livro, que ele inclui uma parte que não é nossa. Ele inclui 3 artigos que não seguem a ordem cronológica do livro, porque são produções de 3 artigos que saíram na revista Alberto, publicada pela Câmara Municipal de Coimbra, da Albergaria, peço desculpa, entre os quais um do engenheiro Pedro Martins Pereira, aqui presente, e também um do Nuno, e também outro do Nuno em coautoria com o Artur Domingos Pinto. Essa parte é depois complementada com 2 partes da nossa autoria, uma que apresenta algumas biografias e uma parte em que nós tentamos contar a história de Telhadela de forma cronológica. Tendo feito esta introdução, resta-me dizer também que eu contatei com o material pela primeira vez
tive a notícia de que havia esta possibilidade no dia 5 de dezembro do ano passado, quando o Nuno me enviou uma mensagem convidando para redigir um trabalho em parceria, e na mensagem que me enviou nesse dia, penso não ser indiscrição aqui revelar, o Nuno sossegou-me de imediato, dizendo que o grosso do trabalho estava feito, e eu cito: nos últimos 10 anos fui coligindo muita informação nova sobre a aldeia. Eu achei um pouquinho exagerado, mas quando contactei com o material pude confirmar que não era exagero o que ele me tinha dito. E de facto, quem faz algum tipo de investigação histórica, que eu faço já há alguns anos, complementando o meu trabalho, eu posso de facto dizer que são mesmo 10 anos que devem representar 10 anos de horas de sono tiradas ao dia, porque eu penso que eu não trabalho de noite. Sem dúvida, devemos encarar este livro e essa parte como, sobretudo, um trabalho do Nuno Jesus a mais de 90%. Portanto, esta justiça tinha que ser feita, porque na capa o meu nome aparece ao lado dele, mas a minha contribuição é, sem dúvida, muito menor. Portanto, nem um ano da minha vida em part-time dediquei, enquanto que o Nuno dedicou uma década a somar à década que ele já tinha para trás. Concretamente, sobre o livro que agora se publica, também queremos dizer uma coisa: é que ele não pretende substituir o livro que foi publicado em 2009, Telhadela, Perspectiva Histórica e Etnográfica. Ele pretende complementar, pretende tratar alguns temas que não foram tratados em 2009 e também não tratamos alguns temas que foram tratados em 2009 porque pensamos que estava feito, por enquanto estava feita essa história. O que nós procuramos contar neste livro é, neste momento, a história de Telhadela como a conhecemos desde os vestígios dos primeiros humanos na região. E esses vestígios aparecem em 2 cabeços envolventes a Telhadela, mas um deles é no Cabeço dos Mouros e outro é no Monte São Julião. No Cabeço dos Mouros encontramos vestígios do antigo castro. No livro apresentamos uma fotografia aérea da década de 1940, onde é possível claramente ver vestígios de uma estrutura com perímetro e com área de construção. Ora, isto coloca-nos a povoação de Telhadela, da zona envolvente a Telhadela, chamemos assim, bem antes da presença dos romanos na Península Ibérica. E de facto, Telhadela e a sua zona envolvente têm vários atrativos que justificaram a presença humana desde tempos tão remotos. Corpos de água, minérios, argilas de grande qualidade e também terra fértil, sobretudo nas zonas dos vales. Se nós levarmos em conta o nome de Telhadela, teremos de concordar que as argilas terão estado na origem da povoação, das cerâmicas, isso o artigo do engenheiro Pedro Martins Pereira fala bem nisso. A tradição oral, no entanto, atribui a fundação de Telhadela aos casais de rega, aos novos casais de rega. Relativamente a isso, colocamos a questão, que é uma questão que nós colocamos, não damos a resposta, não podemos dar, é se houve, ao longo da história de Telhadela, houve uma continuidade absoluta, desde os tempos do Cabeço dos Mouros e do Monte São Julião, ou se houve, durante a sua história, rupturas, ou seja, se houve várias Telhadela que têm outros nomes. A ideia da tradição oral faz-nos suspeitar disso. Portanto, a expressão casal faz-nos suspeitar disso. No entanto, é uma suposição. Relativamente à origem de Telhadela e ao primeiro documento de Telhadela, já era conhecido em 2009, portanto, não conhecemos nenhum que, sem sombra de dúvidas, date Telhadela antes de 1100. No entanto, neste livro, o Nuno apresenta e mostrou-me um documento de 1994, um documento que já foi estudado há mais de 100 anos por outras razões. No entanto, nunca ninguém, de facto, tinha ligado a expressão que aparece no documento, nomeadamente a expressão Tavolatela, à possibilidade de ser em Telhadela. Este documento é um documento do Mosteiro de Paço de Sousa, apresenta várias
várias localidades, várias terras, todas hoje, aqui nas imediações, todas hoje pertencentes ao concelho de Oliveira das Meias, e apresenta duas que são desconhecidas. Uma chama-se Távola Tela e outra Petra Fitada. O Nuno contactou alguns especialistas universitários, nós no livro transcrevemos as opiniões e foi-nos dada, de certa maneira, a autorização para colocar como provável, pela doutora Filipa Lopes, como, com algum grau de probabilidade, Távola Tela poder ser telhadela. Embora a raiz da palavra vem de tábua, significa tábua, mais ou menos, por aí, enquanto telia-tela ou tegola-tela vem de teia. Nós, no interior, explicamos com algum pormenor o porquê e o que é que poderia ter levado a essa diferença de nome. É uma possibilidade. De qualquer maneira, indubitavelmente, a data de início é a data de 1100. Nós recuamos algumas décadas para trás, porque no documento de 1100 fala-nos que Telhadela já teria pertencido a avós, nesse documento de venda fala-nos a avós. Recuando algumas décadas, nós avançamos com alguma certeza, digamos assim, que em 1064, por volta desse ano, Telhadela é continuamente habitada, desde essa altura pelo menos até hoje. Porque em 1064 deu-se a reconquista definitiva de Coimbra aos mouros, pelo rei Fernando Magno de Leão, e toda esta zona, a partir daí, passou a ser uma zona segura de viver. Durante a reconquista, também fruto da imaginação do Nuno, temos a questão da Pedra da Era. A questão da Pedra da Era, portanto, que o Nuno levou à visita o arqueólogo António Silva, do Centro de Investigação de Arouca, que, olhando para o espaço, sugeriu a forte probabilidade de ter acolhido dizia eu, de poder ter acolhido uma estrutura militar permanente, ou uma atalaia, ou mesmo um castelo roqueiro, que era um tipo de castelos típicos da primeira fase da Reconquista, pequenos e constituídos só por uma pequena muralha, sem torre de homenagem. Penso que é uma hipótese que carece de uma investigação talvez arqueológica, mais aprofundada, para validação. Nós achamos, de facto, que faz todo sentido no local onde se situava, imaginando o espaço sem os eucaliptos, creio que está num local estratégico. Este tipo de castelos implantavam sempre junto ou em cima de afloramentos rochosos para aproveitarem a elevação do meio. O próximo slide que temos, portanto, esta é uma imagem do documento de 1100, exatamente. Passar para a imagem de Inquisição. Apresentamos alguns documentos no livro, portanto, que não foram tratados no livro em 2009, nomeadamente, portanto, a referência a Telhadela das Inquisições feitas por Dom Dinis, portanto, já no final do século XIII, e onde relativamente a Telhadela podemos ler, portanto, temos aqui a transcrição, podemos ler alguns dos proprietários
de Telhadela. Portanto, Mosteiro de Grijó, Mosteiro de Paço Sousa, Ordem do Templo, portanto, os Templários e herdadores. E, de facto, como o Dr. Delfim disse, em Telhadela nós encontramos ao longo da história proprietários de relevo, 6 instituições, e uma das instituições que teve um peso muito grande aqui em Telhadela foi o Mosteiro da Aroca, mas também a título proprietários a título privado de algumas das maiores famílias mais importantes do país. Portanto, temos relações com uma das famílias mais importantes do Condado de Coimbra e também uma relação com a família de um dos elementos da corte de Dom Afonso III. Portanto, relações não diretas, mas de alguma proximidade. Mas, sobretudo, aqui em Telhadela, os mosteiros, e principalmente o Mosteiro da Aroca. Relativamente a Telhadela, o outro aspecto que consideramos inovador e um dos aspectos mais importantes deste livro tem a ver com a nossa proposta, proposta parcial da rede viária antiga, pelo menos da Idade Média. E nós achamos também que uma das justificações para Telhadela ter tido no passado relevância e ter uma povoação superior ao resto da freguesia, às vezes superior ao conjunto todo da freguesia, teve também a ver com o seu enquadramento viário. E nós temos imagem de um slide de uma calçada que data pelo menos desde a Idade Média, poderá ser mais antiga, mas pelo menos seguramente desde a Idade Média é, e foi também descoberta pelo Nuno Jesus. Portanto, já foi descoberta, ela estava enterrada, agora está visto. Agora está, mas eu lembro-me de passar lá quando andava na primária e nunca vi calçada nenhuma. Portanto, alguém teve que descobrir. Portanto, nós podemos estar a falar de uma calçada com mil anos, por exemplo. Não. Esta calçada está no enfiamento da ponte do Lagar do Zé. Portanto, que é uma ponte de data ainda não completamente esclarecida, mas provavelmente do século XVI. Poderá ser um bocadinho anterior, mas pela sua construção, pela sua tipologia do século XVI. Nós queremos que esta ponte seria um dos caminhos que ligaria Telhadela à Aroca, que por sua vez permitiria a ligação por outras vias à Estrada Real, na zona da Talisca, por uma ponte antiga ou por várias pontes antigas que existiam lá na zona. Até porque isso também justificaria, o Dr. Delfim já mencionou isto justificaria também, e este foi um dado para mim interessante, curioso, as devoções na freguesia a santos que são típicos de zonas de peregrinação. E, portanto, a peregrinação poderia ser uma peregrinação à Aroca, em determinada altura. Nós temos lá relíquias também de uma santa, em Aroca, e também por Aroca fazer a ligação ao Caminho de Santiago. E os santos de especiais devoções de caminhantes, de peregrinos, principalmente São Cristóvão, que foi padroeiro da freguesia da Ribeira de Fragas, antes de ser substituído pelo também suspeito São Tiago, mas também, aqui bem próximo, São Roque, também era um santo de especial devoção de peregrinos e caminhantes, e aqui também Telhadela São Martinho. E se quisermos ir mais longe, também olhamos para São Julião, que é aqui perto, que também era um santo de especial devoção para viajantes e caminhantes. Portanto, Telhadela deve ter tido um movimento muito interessante e bastante interessante há umas centenas de anos atrás. Isso também explica porque é que o Mosteiro da Aroca tinha interesse aqui em Telhadela do ponto de vista económico. E nós conseguimos imaginar quer procuradores, quer cobradores a fazer um caminho de cerca de 30 km em linha reta entre Telhadela e Aroca, com alguma frequência. No próximo slide nós temos, penso que é portanto, a calçada, exatamente, calçada das Pinheiras, é um exemplo, exatamente. A seguir temos um mapa do século XVIII, exatamente, que nos mostra, portanto, uma ligação. Exatamente, nós vemos uma estrada na diagonal, mais ou menos desde a Albergaria Nova até o Marujal, já perto de Aroca. Portanto, esta estrada atravessaria o Caima
perto de Telhadela, não no Palhal, perto de Telhadela, e seguiria então para a zona da Aroca. A passagem na zona da Talisca, na zona do Cama, não seria onde é a ponte da Talisca. Nós temos, mais ou menos, nós temos a imagem agora de um slide de um antigo pegão, de uma antiga ponte da Talisca, exatamente, que já ruiu. E mesmo as marcas de travessias na zona do Cama indicam de facto um grande movimento. Portanto, eu penso que este aspecto para mim foi o que eu achei mais interessante e de facto é algo que com o tempo se apagou, mesmo da memória coletiva. Era isto que eu tinha a dizer numa nota mais pessoal que está na introdução ao livro. Eu espero que nos próximos 10 anos haja outro livro e espero que o Nuno possa ter descanso e eu também, e que novos interessados de Telhadela ou de fora de Telhadela possam descobrir o muito que nós achamos que ainda há para descobrir aqui. Pronto, era isto que eu tinha a dizer, passo agora a palavra então. Boa noite a todos. 10 anos depois, novamente casa cheia para a apresentação do livro em Telhadela. O nosso bem-aja a todos vós. Falando na primeira pessoa, cumpre-me agradecer à anterior direção do GRCT ter novamente assumido a publicação de um novo livro e mais a reedição da publicação de Telhadela Perspectiva História Etnográfica. Já estava esgotada, está aí à venda, a segunda edição. Uma palavra de gratidão ao Dr. Delfim Bismarck por ter aceitado escrever o prefácio desta obra, pela confiança que tem depositado em mim e pelos ensinamentos sobre história ao longo da última década que me tem dado. Ao Dr. Rafael Marques Vigário, o meu muito obrigado por ter assumido o meu convite para escrevermos o estudo que agora se apresenta. Seguramente fiquei mais rico em termos de conhecimentos sobre a fantástica disciplina que é a história. Às autoras que escreveram livros comigo, Emília Campos Pereira, Vera Marques Silva e a doutora Nélia Oliveira, o meu reconhecimento pelo vosso empenho e colaboração nos outros trabalhos. Naturalmente, uma palavra de agradecimento pela presença aos nossos presidentes, que não está cá, António Loureiro, Presidente da Câmara Municipal de Aldeia Velha, e claro, Henrique Quintano, Presidente da Junta da Ribeira de Fragas. Uma palavra também de apreço ao engenheiro Pedro Martins Pereira, que está aqui à minha frente, à nossa frente, por ter facultado a publicação do seu artigo da revista Aldeia neste trabalho. Acho que faz todo sentido, que é um trabalho feito ali, aquele artigo é muito, muito interessante. Obrigado pela sua colaboração. Agora vou falar um bocadinho esta parte do curso. Isto é assim, para quem não sabe, isto é o interior da Capela de Santo António, mas não tem lá estas santinhas. Estas santinhas apareceram o ano passado no inventário do património religioso da paróquia da Ribeira de Fragas. Esta é a Santana primitiva, tem 60 centímetros. Esta, sinceramente, não consigo. Sei que esta é Santa Luzia, não é a minha área. O Dr. Hugo Calau, que fez o inventário daqui na freguesia, já fez na Aldeia Velha, já fez na Branca, entrou aqui dentro e disse assim: isto tem todo o jeito de ser o antigo altar da Capela de Santana, antes de meter a talha dourada, que está lá, agora está para consertar. Portanto, porque estes nichos são exatamente o tamanho das santinhas, não do Santo António que lá está, que é uma peça muito grande, com quase 1 metro. E era antes da história da talha dourada, era tudo singelo como isto, embora seja pintado, aqui não se vê, pintado com dourados e tal. E ele, o Dr. Hugo, quando entrou aqui, viu logo, a Rosa estava lá também, e disse isto, com certeza que era o altar da Santana primitiva. E foi colocado lá no Santo António. Faz sentido. Esta é a imagem da Santana primitiva, que estava para lá também completamente abandonada, tenho que dizer isto. O seu dor património, quando se uma peça destas completamente abandonada, ficamos muito chateados. Um dos enigmas que apareceram na Capela de Santo António é este São Martinho do século XV. O Dr. Hugo perguntou-me se a Telhadela já tinha sido consagrada a outro padroeiro, no caso São Martinho. Nunca se falou nisso aqui. Sabemos que há um grande apreço pelo São Martinho, até pelo menos em 1950 havia festividade, depois deixou de haver. Portanto, é provável que Telhadela tenha sido consagrada a São Martinho. E como ele diz, às vezes nos fazia um favor ao povo e o povo trocava
Portanto, são coisas... outra novidade, que esta tinha publicado na internet, esta estátua é de Dom José, no Torreiro do Paço, e o barro para fundi-la foi Telhadela. Ou seja, estamos a falar de 1776, acho eu. Os tipos descobriram que o barro de Telhadela era o melhor barro refratário para fundir uma peça destas. Foi a primeira peça fundida de uma só vez, portanto, de uma só fundição, de um só jato. O barro tinha que ser muito bom para aguentar a pressão do metal líquido. São os tais 4 km que o engenheiro Pedro Martins Pereira fala que Telhadela está assente sobre barro. São 4 km de Val da Cal até o Val dos Barreiros. Reparem, Barreiros e Val da Cal lá atrás em Palmares e Valmadeiros. São 4 km de barro da melhor qualidade. Depois temos o forno da telha, que é só metade, o resto continuava para aqui. Só está metade, ele foi arrasado para a matéria de cultivo. Esta é a parte de baixo onde se punha a lenha e a parte de baixo onde se cozia as telhas. O Dr. António Silva já lá esteve. Isto não dá para datar, realmente é difícil datar isto, mas talvez seja do século XIX, não sei. No século XIX produziu-se muita telha aqui e muito tijolo chamado tijolo refratário, tijolo burro, para as minas do Braçal. Milhares sobre milhares de tijolos, portanto, não sei. Esta é das poucas coisas em Telhadela que toda a gente está de acordo. A tradição é que dizem que é a casa mais antiga de Telhadela. Isto, desde que eu cheguei aqui, foi a primeira coisa que me disseram. Isto é no aire, começava no aire de baixo, no aire da além. Estranhamente, agora com a terraplanagem portanto, por trás da igreja, ela está assente em cascalhos, cheio de cerâmicas. Isto está cheio de cerâmica. E não está assente diretamente no solo. É muito estranho, mas é assim, quando se forem lá ver, tudo isto é cascalho. Portanto, ou havia aquelas outras estruturas, não sabemos. Este também foi um momento histórico, obviamente, foi há 10 anos, exatamente, nesta sala. E para finalizar, outro momento histórico, que muitos nos orgulha, é esta malta que subiu à primeira divisão. E pronto, da nossa parte, da minha parte está tudo. Muito obrigado. Então, muito boa noite a todos. Boa noite. Antes de mais, começar por dizer que é muito bom ver esta casa praticamente cheia pela segunda vez no espaço de uma semana. É a prova que o grupo é bem mais do que futsal e bem mais do que futebol. Portanto, os meus parabéns também pela iniciativa. O povo agradece porque, mais uma vez, adere à iniciativa, como da mesma forma que adere a outras que são consideradas as mais populares, por assim dizer. Uma palavra de agradecimento também para a Câmara Municipal, aqui representada pelo Dr. Delfim Bismarck e pelo seu Presidente, que haverá de estar a chegar dentro de momentos, pela Dra. Catarina Mendes. Um agradecimento também por estarem aqui a partilhar este momento connosco hoje. Um agradecimento também especial ao Dr. Rafael Vigário. Um agradecimento para todos vocês que aqui estão hoje, a representar diferentes entidades, diferentes competências. E, por fim, não que seja por menos, mas propositado por fim, agradecer ao senhor, e permitam que leia aqui o primeiro excerto do livro, que nós por vezes nem temos muito bem a noção daquilo que cada um faz, e é importante que isso seja realçado. E eu passo a dizer: segundo secretário da Assembleia Municipal de Albergaria Velha, conselheiro técnico da Federação de Folclore Português para a região da Beira Litoral de Voga, presidente do Rancho Folclórico da Ribeira de Fraguas no biênio 2015-2017, coordenador do Tela, Núcleo de Estudo e Defesa do Património Histórico e Cultural de Telhadela, secretário da Direção do Grupo Recreativo e Cultural de Telhadela, biénios 2011-2013, 2013-2015 e 2019 até 2021, ex-colaborador do Correio de Albergaria, coautor das monografias Telhadela, Perspectiva Histórica e Etnográfica, Ribeira de Fraguas e Sua História, 20 anos não sou nada, e autor dos artigos da revista de Albergue, António Domingos Pinto e Companhia da Mina Telhadela. Por todos estes motivos, um grande salva de palmas para o Nuno Jesus.
não me competindo a mim falar do livro, até porque os especialistas já se pronunciaram sobre ele, isto de ser amigo de Nuno Jesus tem uma particularidade, é que o entusiasmo com que ele escreveu este livro contagia aqueles que estão à volta. E receber o Nuno Jesus, por exemplo, às 8 e pouco da manhã na junta de freguesia, com um ar de entusiasmo, a vir trabalhar de noite, nós percebemos logo, já vem aí uma novidade. Então uma das passagens que eu tenho com o Nuno é que ele chega à junta de freguesia e diz-me: encontrei um documento de Pilhadela de 1994. E eu comecei a pensar, mas este homem encontrou isto onde? O que é certo é que vou agora aqui à procura desse documento no livro e ele está aqui. E isto tem uma desvantagem depois para nós enquanto junta de freguesia, que é, eu agora sempre que vamos para fazer uma obra, eu começo a pensar, deixa-me telefonar ao Nuno que isto pode ter aqui qualquer coisa histórica e importante para Pilhadela. Mas sem dúvida que ser companheiro também nesta caminhada da escritura do livro é motivo de orgulho para todos nós. Em 10 anos, desde a edição e apresentação do último livro, parece-nos que aconteceram poucas coisas e nós pegamos neste livro e já aconteceu imensa coisa. Começamos por ver, inclusive, algumas pessoas que já não estão entre nós, das quais sentimos saudades, mas também que aconteceram imensas coisas de bom. E se é um facto de que todos nós temos muito orgulho em pertencer a Pilhadela, também é um facto que só podemos sentir esse orgulho conhecendo e valorizando aquilo que é a nossa história. E este é o trabalho que está presente neste livro. É um trabalho que eu pretendo também divulgar, porque nós muitas das vezes, enquanto junta de freguesia, nos encontros que fazemos com freguesias vizinhas, com associações, com coletividades do país, temos sempre aquele momento em que trocamos galhardetes, por vezes trocamos aquele material de gráfica até sem qualquer valor nenhum. E a partir de hoje, eu sei que num desses encontros posso transmitir aos meus colegas, freguesias de outros locais, está aqui o livro do local onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu quero viver. Se quiserem perceber porque é que é assim tão bom, leiam este livro e descubram vocês. Para terminar, deixem-me só dizer, ler-vos aqui uma frase que me marcou enquanto filiava aqui este grupo, este livro, desculpem, que é: provavelmente Pilhadela é apenas uma terra como as outras, mas para quem a vive ou viveu, ela não parece. Muito obrigado a todos, bem-aja, os meus parabéns pelo trabalho. Se me é permitido, passava a palavra ao Dr. Delfim Bismar, que é a representação da Câmara Municipal. Na falta do Sr. Presidente da Câmara, que deve estar para chegar, mas não podemos estar aqui eternamente à espera, cabe-me a mim encerrar a sessão. Gostaria apenas de dizer mais 2 ou 3 coisas. Dizer que, com certeza, as pessoas que aqui estão hoje deram por bem emprego o tempo de vir aqui, de aprender mais coisas sobre Pilhadela, sobre a freguesia. Os que são de Pilhadela vão estar mais atentos, mais espertos, vão olhar para as ruínas, para as pontes, para as paredes, para os muros antigos, já com outros olhos, à procura de uma inscrição ou qualquer coisa que seja um vestígio antigo. E dizer também que tomaríamos nós que todas as terras tivessem um Nuno Jesus. E o que disse o Henrique, às 8 às 8h30 da manhã, ele está na junta, às vezes também está na Câmara, e precisamente com novidades, e pedir às vezes opinião, o que é que acha sobre isto, sobre aquilo, encontrei isto, encontrei aquilo, e fora os e-mails que trocamos, sempre a trocar informação sobre o que aparece. Dizer também que, em nome da Câmara Municipal, é com grande satisfação que assistimos a um grupo como este, já com mais de 30 anos de vida, e pela atividade que desenvolve. A Câmara no seu plano de apoio às coletividades, distribui subsídios de acordo com as atividades de cada associação, mas neste caso, quer na área desportiva, quer na área cultural, vale a pena ver que há um investimento público numa associação quando há um retorno, de facto, mais relevante. De maneira que, quer o apoio que demos para a parte cultural, que é a parte desportiva, quer o apoio à viatura, cerca de 30% da viatura que foi inaugurada há pouco tempo, é com grande satisfação que a Câmara Municipal apoia e vê o retorno. A todos, muito obrigado pela vossa presença. Penso que posso, em nome do Sr. Presidente, dizer que há um porto de honra a seguir, portanto não se vão já embora, e provavelmente vai haver alguém que diz: oh Nuno, olha que eu vi lá em tal sítio uma parede, uma ruína, uma gruta, uma mina,
Todas essas pistas são importantes, mesmo aquelas que possam parecer mais simples, todas essas são importantes. E, por favor, não deitem fotografias para o lixo, não deitem escrituras antigas, documentos antigos, tudo que vos parecer papel velho, não deitem fora. Não queimem, não ponham no lixo, entreguem ao Nuno, que provavelmente ele dará bom caminho nessa documentação. Boa noite a todos, muito obrigado. Vamos passar umas imagens, está bem? Aguardem. Deixa ir.